E aí, galerinha, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula. Agora a nossa aula é a aula de número 5, isso mesmo, a aula de número 5 do PSS1. Iremos estudar a parte de função quadrática. Renato, o que é função quadrática? Vem comigo, vou te dar o conceito. Olha só, se liga. Conceito: a função quadrática, também chamada de função polinomial de segundo grau, é uma função representada por essa expressãozinha aqui, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse x é um número real qualquer, né? É a nossa incógnita. E o a, b e c são números reais, a diferente de zero, tá? O a não pode jamais ser zero, até porque se esse azinho for zero, vai zerar aquele cara ao quadrado, vai perder a graça, vai deixar de ser de segundo grau. Tranquilo? Então essa é a ideia inicial de função quadrática. Na nossa primeira aula, na aula anterior, na verdade, estávamos vendo função afim, função do primeiro grau. E lá tinha um gráfico, né? O gráfico era uma reta. Aqui é um pouquinho diferente. O nosso gráfico não será mais uma reta, o nosso gráfico será uma parábola. Isso mesmo, essa curva, o nome dela é parábola, tá? Esta parábola, diferente da reta que nós falávamos que ela era uma reta crescente ou uma reta decrescente dependendo do valor do seu a, aqui a gente diz que se o a for maior que zero, a gente vai ter uma parábola, só que com a concavidade voltada para cima. Veja que ela está com as perninhas para cima. Então a gente diz que a gente tem uma parábola com a concavidade para cima. Se esse a for negativo, ou seja, se ele for menor que zero, dizemos que tem uma parábola com a concavidade para baixo. Então ninguém fala em parábola crescente ou parábola decrescente. Até porque a parábola, se você olhar, tem um momento que ela é decrescente, está descendo, e depois tem um momento que ela é crescente. Da mesma forma aqui, ó, tem um momento crescente e um momento decrescente, beleza? Então, guarda isso. Se o a for positivo, o a maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, concavidade voltada para baixo. Perfeito? Continuando aqui, vamos falar de um outro elemento importante, que são as raízes da função do segundo grau. Então, como eu falei para você, ó, se o a for maior que zero, concavidade sempre para cima. Se o a for menor que zero, concavidade sempre para baixo. Só que o gráfico da nossa função vai depender, além do a, vai depender do valor do delta. Lembra do delta? Da equação do segundo grau, b ao quadrado menos 4ac. Esse delta pode ser positivo, ele pode ser zero ou ele pode ser negativo. Se o delta for positivo, gente, a gente aprendeu que ela vai ter duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, a gente diz que ela tem duas raízes reais, só que essas raízes são iguais. E aqui a gente diz que não possui raízes reais. Tá? Não possui raízes reais. E o que eu quero dizer para você? Todo gráfico só vai tocar no eixo X, no eixo deitado, nas raízes. Então veja, como aqui tem duas raízes, ele toca duas vezes. Toca aqui e toca aqui. Aqui também tocou duas vezes. Então, independente de ela estar com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo, se o nosso delta for positivo, se o nosso delta for maior que zero, ela vai tocar duas vezes, nas duas raízes, no x1 e no x2. No x1 e no x2. Se o delta for igual a zero, a gente vê que ela só vai ter, são duas raízes reais iguais. Então, se elas são iguais, vai tocar em um único ponto, né? Toca só uma vez, é o mesmo número, são iguais. Aqui, ó, x1 igual a x2. Aqui também, ó, x1 igual a x2. Perfeito? Já se ela não possui raízes, e eu estou acabando de te falar que ela só toca nas raízes, então ela não vai tocar no eixo x, porque ela não toca. Dizemos que esse gráfico aqui, gente, ele é secante ao eixo das abscissas. Ele tocou duas vezes. E esse gráfico aqui, ele é tangente ao eixo das abscissas. Ele toca uma só vez. Esse gráfico aqui, ele é externo ao eixo das abscissas, porque ele nem sequer toca. Perfeito? Guarda essa informação. Renato, o que mais que eu tenho que saber sobre a função do segundo grau? Que eu tenho que ter anotado no meu caderninho, que eu tenho que ter na minha cabeça? Isso aqui, gente.
Isso aqui é muito importante, importantíssimo, importante demais. Tu tem que saber disso aqui. Olha só, a parábola, gente, eu falei para vocês que tem um momento que ela muda de sentido. É nesse ponto aqui que acontece essa inversão de sentido. Esse ponto, ele recebe um nome especial. O nome desse ponto é o nome de vértice, certo? Ele é um ponto. E como todo e qualquer ponto, ele tem um x e tem um y, tá? Esse x é chamado de x do vértice, esse y é chamado de y do vértice. Só que olha só, dependendo da parábola ser para cima ou ser para baixo, se ela for para baixo, assim, ó, o vértice vai representar um ponto mínimo. Se for para baixo, vai representar um ponto máximo, tá vendo? Ponto mais alto, ponto mais alto. Renato, e como que eu faço para descobrir esse valor desse x e desse y do vértice? Simples. Para você achar o x do vértice, você vai fazer uma continha. É menos b sobre 2a, onde esse b e esse a são aqueles coeficientes lá da nossa equação. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tem outro jeito, Renato? Tem. Para achar o x do vértice, gente, você também pode fazer a média aritmética das raízes, ou seja, pegar o x1, somar com o x2 e dividir por 2. A gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouco. Para achar o y no vértice, você também pode pegar a função e substituir nela o x do vértice, tá? Então guarda isso aqui, guarda essa informação que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai precisar disso aqui. A imagem da função. O que é imagem, gente? A gente aprendeu que a imagem são os valores de y, lembra? Valores de x é o domínio, o eixo y é o contradomínio. E a imagem são os valores que estão sendo relacionados. Eu gosto de pensar da seguinte forma. É como se nesse eixo y tivesse um espelho. E quando eu olho para esse espelho, eu vou ver que esse só vai ter imagem do meu gráfico daqui para cima. Daqui para baixo não tem imagem do gráfico. E aqui, ó, vai ter imagem daqui, ó. Então, quem que determina a imagem da minha função? Esse y do vértice. Esse y do vértice que determina quem vai ser a imagem da nossa função, tá? Olha só, nesse caso aqui, ó, como a parábola está voltada para baixo, a minha imagem vai ser do y do vértice para cima. Aqui vai ser do y do vértice para baixo. Como é que eu escrevo isso matematicamente falando? Eu vou dizer assim, ó, a imagem da minha função f serão o quê? Serão todos os y, tá? Y, pertencentes aos reais, tais que esses y precisam ser o quê? Maiores que o y do vértice. Por que maior, Renato? Porque está para cima. Quem está para cima é maior. Maior ou igual, tá? Pode ser igual também. Um outro jeito de eu escrever isso seria eu escrever assim, ó. A imagem da minha função f são o intervalo, vou escrever em forma de intervalo agora. Vou escrever assim, ó. A imagem da minha função, ela começa no y do vértice. E aí ela vai subir até o infinito dos positivos. Aqui eu sempre boto um colchete e desse lado, aqui tem que ser aqui um colchete fechado, né? E aqui um parêntese, tá? E aqui, Renato, como é que eu iria escrever? Parecido, ó. Imagem da nossa função f serão quem? Todos os y pertencentes aos reais, tais que esses y agora não são maiores, porque não é para cima, é para baixo do y do vértice. Nossos y têm que ser menores ou iguais ao y do vértice. Perfeito? Então, fizemos bonitinho aqui. Como eu poderia escrever em forma de intervalo, Renato? Assim, ó, a imagem da minha função f serão... Vai começar lá embaixo. Lá embaixo é o infinito dos negativos. Então, vai começar no infinito dos negativos e vai até o y do vértice. Lembrando que aqui no infinito sempre um parêntese ou um colchete para fora, também pode ser assim, e aqui sempre um colchete fechando, beleza? Então isso é a imagem da nossa função. São os valores de y que estão sendo relacionados no gráfico, tá? Os valores que têm imagem, beleza? Estudo do sinal. Quando eu olho para a nossa parábola, gente, eu olho para cá e vejo o seguinte, nessa situação, ela é positiva, ela está para cima, do lado de fora das raízes, ó. Para esse lado ela é positiva, para esse lado ela é positiva. Já aqui no meio ela é negativa, tá?
Essa outra função aqui, ó, ela é negativo fora das raízes e ela é positiva no meio, tá para cima entre as raízes, tá? Aqui, ó, neste caso, onde o delta for menor que zero e o a for maior que zero, a gente diz que a nossa função ela é estritamente positiva. Ela é sempre positiva, afinal ela vai estar sempre acima do eixo. Já essa aqui ela é estritamente negativa. Ela vai estar sempre abaixo do eixo. Essa outra aqui, ó, ela vai ser positiva quase sempre, exceto aqui, onde a nossa função vai valer zero, que é a raiz. E aqui, ó, ela é quase sempre negativa, exceto quando ela vale zero. Então, claro, gente, é muita informação de uma vez só, mas a gente só pega isso aqui fazendo, exercitando, fazendo na prática. É isso que vai fazer você acertar questões, você fazer exercício. Mas eu vou trazer uns modelos didáticos aqui pra gente poder conhecer bonitinho disso aqui. Primeira coisa, o nosso exemplo de número 1, tá na tela de vocês, o exemplo de número 1. Olha só, ele me deu aquela função ali. E aí, eu quero que a gente faça tudo, que a gente construa o gráfico, que a gente bote o vértice, que a gente descubra quem é a imagem. Primeira coisa, para construir o gráfico, eu preciso das raízes. As raízes, para você encontrá-las, você pega a equação e iguala a zero. Assim que a gente encontra a raiz. E aí eu não sei qual o mecanismo que você costuma usar para resolver isso aqui. Eu vou fazer primeiro pelo método tradicional, por Bhaskara. Então vamos achar o delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 20. Logo, o nosso delta é igual a menos 12 ao quadrado é 144 menos 80. Logo, o delta é igual a 64. Perfeito. Achei o delta. Como é que eu faço para achar as raízes? As raízes serão duas. x1, que vai ser menos b. Como b é menos 12, vai ficar mais 12. Mais a raiz quadrada do delta, que é 8, sobre 2 vezes o a. Como nosso a é 1, 2 vezes ele vai dar 2. Ficamos com 20 sobre 2, que dá 10. Essa é a nossa primeira raiz. Quem vai ser a minha segunda raiz, Renato? Ao invés de eu botar um mais ali no meio, eu boto menos. Vai ficar assim, ó. 12 menos 8 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Tá. Encontramos as raízes. Rapidinho também, deu de fazer. Mas uma outra opção, gente, seria a gente fazer pelo método do produto e da soma. Você deve lembrar que um dia você estudou assim, ó. A soma das raízes é sempre menos b sobre a. E o produto das raízes é sempre c sobre a. Como assim, Renato? Como as raízes são duas, vamos descobrir quanto é a soma dessas raízes. A soma vai ser menos b. Como que é o menos b? Menos 12, com menos lá vai ficar 12. Sobre o a, que é 1. Então, a soma das nossas duas raízes vale 12. E o produto das nossas raízes é c sobre a. O c é 20. Então, vai ficar 20 sobre 1, que é 20. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que usar da nossa lógica. E vamos pensar, rapaz, existem dois números, de tal modo que quando eu faço a soma entre eles, tem que dar 12. E quando eu faço a multiplicação entre eles, a multiplicação tem que dar 20. Eu acho que não é difícil de perceber quem são esses números, gente, né? Para somar e dar 12, multiplicar e dar 20, só pode ser 2 e 10, ó. Porque 2 mais 10 é 12 e 2 vezes 10 é 20. E nós chegaríamos a essas mesmas raízes aqui. Mas, Renato, eu não gosto de fazer assim, dá trabalho, tem que ficar pensando. Não, então faz pela fórmula de Bhaskara, que vai dar certo também. Então, aqui, tudo que eu fiz foi só encontrar as raízes. Quem são elas? 2, 2 e 10. São as duas raízes. 2 e 10. Beleza. Como é que eu vou fazer o gráfico? Primeiro, eu vou botar o nosso plano cartesiano aqui. Vou botar ele assim. E aí, ó, veja que o nosso gráfico tem duas raízes. Quem são elas? 2 e 10. Vou botar aqui, ó. x1 é 2, x2 é 10. Foi o que nós acabamos de descobrir. Nosso gráfico, ele é como? Aí tu fala, é uma parábola, Renato, porque é uma função do segundo grau. Essa parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo? Tu vai me falar concavidade para cima, porque o nosso A é 1 e 1 é positivo. Então, o nosso gráfico vai ficar assim. Concavidade para cima. Aqui é a primeira raiz. Quem é essa primeira raiz? 2.
aqui a segunda raiz, 10. Esse número aqui, gente, importante, eu não falei anteriormente para vocês, mas esse valor que ele vai interceptar o eixo y é sempre o c. Lembra lá que na função do primeiro grau ele sempre interceptava no b? Aqui ele sempre vai interceptar no c. No c lá é quanto? 20. Beleza. Renato, e o vértice? Como é que eu acho o vértice? Olha só, tu tem que achar um vértice, um x do vértice e um y do vértice, né? Sim. Quanto é que dá o x do vértice? O x do vértice é sempre menos b sobre 2a. Então vai ficar, o b é menos 12, com o menos da fórmula vai ficar 12. Dividido para 2 vezes a, que dá 2. Logo, o nosso x do vértice é 6. Esse cara bem aqui é 6, Renato. Mas lá na hora que tu me explicou o vértice, tu me deu um outro caminho. Qual foi o outro caminho que eu te dei? Pega a primeira raiz, soma com a segunda. Somei dá quanto? 12. E depois divide por 2, que dá o mesmo 6. Seria bem rápido. Como é que eu acho o y do vértice, Renato? O y do vértice é só tu calcular para mim menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Eu não vou calcular o delta novamente, porque nós acabamos de calcular e deu 64, lembra? Então vai ficar menos 64 sobre 4 vezes o a. Como o a é 1, dá 4. Menos 64 para 4 dá menos 16. Esse é o nosso y do vértice. Bem aqui é menos 16. Nós dizemos então, gente, que a nossa função ela tem valor mínimo menos 16. Quando? Quando o x for 6. Beleza? Renato, mas tu falou que tinha outro jeito para achar esse y do vértice. Eu falei assim, se você quiser achar o y do vértice, basta você pegar a função, que está ali em cima, e você substituir nela o valor do x do vértice. Como o x do vértice é 6, vai ficar 6 ao quadrado, menos 12 vezes 6, mais 20. Essa continha vai dar o mesmo menos 16 que nós encontramos. Então eu não sei como você vai fazer, o que importa é que você faça a maneira que você achar mais adequada para você. Renato, mas tinha a história da imagem também. Lembra que eu te falei? A imagem é como se fosse um espelho. O espelho é esse eixo em pé, e aí ele tem reflexão aqui, ó. A imagem do gráfico é daqui para cima. A gente sabe que esse gráfico vai embora para o infinito aí. Então vai embora. Quem vai ser a nossa imagem da função f, então? Dizemos que a imagem da função f serão todos os y que pertencerem aos reais, tais que esses y sejam maiores ou iguais. Maiores porque é para cima, igual porque pode ser ele o y do vértice, que é menos 16. Ou também posso escrever em forma de intervalo que a imagem da minha função f é igual a começa no menos 16 e vai até o infinito dos positivos. No menos 16 sempre eu fecho com colchete, e no infinito sempre aberto. Deixa eu sair da frente de vocês para vocês verem aqui. Então, ó, menos 16 até o infinito. São duas maneiras de eu escrever. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar para cá. Show de bola. A questão de número 2. Um outro exemplo que eu trago para vocês. Um exemplo didático aqui também, para a gente fazer parecidinho com aquele. O que mudou agora que eu botei aqui negativo. Tá vendo? O que isso vai custar para a gente? Que a nossa equação, o nosso gráfico vai ficar para baixo. Então vai ficar assim, ó. Quanto é a soma das raízes? A soma é menos b sobre a. Quem é o nosso b? Menos 21. Como tem um menos na fórmula, vai ficar 21 sobre... Vamos fazer de um jeito diferente aqui. Vamos fazer assim, ó. Menos x ao quadrado mais 10x menos 21 igual a 0. E aí eu multiplico por menos 1. Vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 21, né? Só para ficar bonitinho. Quem vai ser a soma das nossas raízes? Vai ser menos b sobre a. Quem é a soma, então? É menos b, como o b é 10, vai ficar 10 sobre o a, que é 1. Então, a soma das nossas raízes tem que dar 10. E o produto? C sobre a. O nosso c é quanto? 21, né? Essa nova que nós criamos, sobre 1. Então, a gente precisa encontrar dois números que, quando multiplicados, dê 21. E quando somados, dê 10. Concorda comigo que esses números têm que ser x1 é 3, x2 é 7. Porque se eu somar 3 com 7, dá 10. Se eu multiplicar 3 vezes 7, dá 21. Perfeito? Então, encontramos nossos valores. O que eu vou fazer agora? Vou desenhar nosso gráfico. Nosso gráficozinho aqui. O eixo x, o eixo y. Nossa parábola agora tem que ficar com a concavidade para baixo. Assim, ó.
com cavidade para baixo. Aqui está o x1, aqui está o x2. Quais foram os valores que nós encontramos? 3 e 7. Esse valor aqui eu te falei que ele é sempre o valor de C. Qual é o valor do C? Menos 21. Esse cara aqui, ó, ele é o x do vértice. Eu te dei um caminho fácil para te achar o x do vértice. Qual era o caminho? Soma as duas raízes e divide por 2. 3 mais 7 dá 10. Divido para 2 dá 5. Veja que o 5 está bem no meio, entre o 3 e o 7, né? E o y do vértice aqui, Renato? Eu posso pegar esse 5 e substituir na minha função lá em cima. Eu calculo f de 5. Beleza? Quanto é f de 5? É menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 menos 21. Menos 5 ao quadrado é menos 25. Mais 50 menos 21. Que vai dar 4. Então, esse y do vértice é 4. Então, nosso ponto vértice é o ponto 5, 4. Esse é o nosso ponto vértice. O x do vértice é 5, o y do vértice é 4. Então, a gente diz que essa função tem valor máximo igual a 4. Quando? Quando o x for 5. Renato, e a imagem da função? Vai ficar assim, ó. A imagem da minha função f serão quem? Todos os y pertencentes aos reais, tais que esses y sejam menores ou iguais a 4. Porque agora a imagem é para baixo, é menor. Ou em forma de intervalo eu escreveria assim, ó, a imagem da minha função começa lá embaixo, na profundeza dos negativos, e vai até o 4. Chega no 4, para, fecha no 4, abre no intervalo ali. Beleza? Então aqui eu já tenho um exemplo muito bom, né? Um exemplo bem tranquilo. E a gente conseguiu fazer aqui mais um modelo para você. Tranquilo? Então, veja que não tem grandes dificuldades, algumas coisinhas que você tem que entender, o que é o vértice, que é o que mais cai, conhecer da imagem, saber o que significa esse vértice, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, saber desenhar esse gráfico. O resto a gente aprende fazendo exercício. Tranquilo? Então vamos lá? Vamos para a parte mais legal da nossa aula, a lista de exercícios. Então agora, gente, é a hora de você concentrar muito, porque a parte mais legal da nossa aula é a parte em que a gente faz exercícios, em que a gente coloca em prática os nossos conhecimentos. Tranquilo? Olha lá, nossa primeira questão, nosso primeiro exercício está na tela de vocês e diz assim, ó, se o ponto K9 representa o vértice da nossa parábola, determinada pela função quadrática y igual a 6x ao quadrado mais bx mais 15. Então, o valor da incógnita b. Pensa comigo, gente. Ele está te dizendo que esse K9, ele é o nosso vértice. Se ele é o nosso vértice, esse cara aqui é o x do vértice e esse cara aqui ele é o y do vértice. Beleza? Então, a gente já sabe que o nosso y do vértice tem que ser 9. O y do vértice tem que ser igual a 9. E como que eu calculo o y do vértice, Renato? Eu faço menos delta sobre 4a, não é assim? Menos delta sobre 4a. Vamos fazer isso e depois a gente iguala a 9. Como é que vai ficar menos delta? Vai ficar menos, aí o b ao quadrado, o b é o próprio bzinho, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 6, vezes o c, que é 15, dividido para 4 vezes o a, que é 6, isso é igual a 9. E veja que surgiu uma equaçãozinha aí, e a gente vai ter que desenrolar essa parada. Ficou assim, ó, menos. O que vai ficar dentro desse parêntese? B ao quadrado menos 4 vezes 6, 24, vezes 15, 360. Dividido para 4 vezes 6, 24, vezes 9, né? Vezes 9. 24 igual a 9. Aí o que eu vou fazer? Vou passar esse 9 para lá multiplicando. Vai ficar assim, ó, menos b ao quadrado menos 360 igual 24 vezes 9 dá 216. Vamos fazer assim, ó. Vamos eliminar esse parênteses. Vai ficar menos b ao quadrado mais 360 igual a 216, não é assim? 216. Então vai ficar menos b ao quadrado igual a 216 menos 360. Passou para lá negativo. Ficamos com menos b ao quadrado igual a menos 144. Multiplico por menos 1, passo o quadrado em forma de raiz de 144, que é 12.
como diz o nosso gabarito, na letra C. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês o cálculo que eu fiz aqui, né? Raiz de 144 igual a 12, né? Então, cálculo tranquilo, só fizemos uma manipulação algébrica aqui para resolver nossa equaçãozinha, deu tudo certo. Gabarito da nossa questão, letra D, perfeito? Próxima questão. O conjunto imagem dessa função. O que eu falei para ti? Que a imagem da função, nesse caso aqui, eu tenho uma parábola com a concavidade para cima, para baixo, desculpa, assim, ó, não é? A imagem é esse eixo aqui, ó. De quem que depende a imagem? Do y do vértice. O que a gente vê? Que a imagem da minha função f sempre será do y do vértice para baixo. Então, são os números y que forem menores que o y do vértice. Então, tudo depende do y do vértice. Mas quanto é esse y do vértice, Renato? Vamos calcular o y do vértice. Então, a gente sabe que a nossa imagem será y menor que o y do vértice. E quem é o y do vértice? Vai ficar menos delta sobre 4a, que foi o que nós acabamos de fazer na questão anterior. Vou sair da frente de vocês aqui para não atrapalhar. Então, vai ficar assim, ó. Y igual a menos da fórmula delta. B ao quadrado, nosso B lá é 3. Menos 4 vezes o A, que é menos 2. Vezes o C, que é menos 4. Tudo isso dividido para 4 vezes o A, que é menos 2. Vamos ver o que vai dar nesse trambolho aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, gente. Então, vai ficar menos 9. Aí, ó, menos com menos vai dar mais. Com menos vai dar menos. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 dá 32. Dividido para menos 8. Então, vamos trazer para cá, ó. Nosso y precisa ser... Aqui não é igual, não. Aqui não é igual, não. O y precisa ser menor. Precisa ser menor. Precisa ser menor. Precisa ser menor. Isso é a nossa imagem. Y menores que o y do vértice. Nosso y precisa ser menor que... Aí o que tem em cima? 9 menos 32 dá menos 23. Como tem um menos fora... Bora cortar esse menos com esse menos, né? Então vai ficar menos 23 em cima sobre 8. E quanto é que dá menos 23 sobre 8? Se você fizer a continha, 23 para 8 dá isso aqui, ó. 2,875, tá? Então, nossos y precisam ser menores que menos 2,875, como diz o nosso gabarito na letra D de dado. Beleza, galera? Então, ó, mais uma questão que envolvia a ideia do vértice e também da imagem, né, que foi o que eu acabei de te explicar. Então, a gente viu que o gráfico disso aqui seria uma parábola, né? Uma parábolazinha. E a gente descobriu que esse y do vértice é um número negativo, né? Menos 2,875. Então, na verdade, essa parábola está aqui embaixo. Ela não pode estar aqui em cima, porque aqui é positivo, tá? Mas é isso que importa. Descobrimos o gabarito. Letra D de dado. Beleza? Próxima. A função quadrática tem diversas aplicações no nosso dia a dia. Na construção de antenas parabólicas, superfícies de faróis de carros e outras aplicações, são exploradas propriedades da parábola, nome dado à curva que é o gráfico da função quadrática. Se P de x é essa função aqui, ó, P de 2 é igual a 0 e P de menos 1 é 0, então os valores de m e n. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou usar aqueles conhecimentos que eu te ensinei lá na aula de função afim, vamos substituir, ó. Ele está dizendo assim, ó, P de 2 é igual a 0. O que ele quer dizer com isso? Que se no lugar do x lá na minha função eu botar um 2, vamos fazer isso? No lugar do x eu vou botar um 2, vai ficar assim, ó. Se no lugar do x eu boto um 2, o resultado disso vai ser 0. Se no lugar do x eu botar menos 1, o resultado disso também tem que ser 0. Ficamos com essa estrutura aqui, que eu vou escrever aqui em cima de uma outra forma organizada pra gente. Vai ficar o quê? 4m's, né? Tá vendo? 4m's, 2 ao quadrado, 4 vezes m, 4m. Mais 2n's. E esse 1 eu vou jogar pro outro lado para poder ficar um sistema bonitinho, um sisteminha linear, tá? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes m dá m.
menos n igual também a menos 1, porque esse 1 joga para o outro lado, menos 1, beleza? Então criamos esse sisteminha aí. Esse sisteminha está colocado aí na tela de vocês e eu vou anotar aqui para eu não me perder nessa questão, tá? Então é 4m's mais 2n's igual a menos 1 e m menos n igual a menos 1. Esse foi o sisteminha que nós encontramos. Eita, que até a caneta caiu agora, eu fiquei nervoso. Então olha só, vou apagar isso aqui. Vou apagar aqui e vou escrever o nosso sisteminha bonitinho aqui de novo. Aqui, ó. Vou escrever ele aqui em cima. 4m's mais 2n's igual a menos 1. E m menos n igual a menos 1. É isso que a gente está vendo ali. O que eu vou fazer, gente? A gente precisa resolver esse sistema. Para isso, eu vou multiplicar essa equação de baixo por 2, que aí vai cortar isso com esse. Então vai ficar assim, ó, 4m mais 2n's igual a menos 1. E na de baixo vai ficar 2m menos 2n's igual a menos 2. Quando eu somar essas equações, ó, eu vejo que vai cortar esse com esse. Vai ficar 6m's igual a menos 3. Logo, é fácil de perceber que o nosso m precisa ser menos 3 sobre 6, que é a mesma coisa que menos 1 sobre 2, simplificando. Então, o nosso m vale menos 1 sobre 2. Aí eu vou pegar uma dessas equações e vou substituir o valor que eu encontrei para m. Aqui, ó, menos 1 sobre 2, menos n igual a menos 1. E aí eu vou isolar esse n, vai ficar menos n igual a menos 1 sobre 2. Quando eu fizer essa continha, vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Vamos olhar direitinho aqui. m menos n, 6m, multipliquei por 2 deu menos 2, menos 3. m igual a menos 3 sobre 6. Logo, o m deu menos 1 sobre 2. m menos n é igual a menos 1. m menos n é igual a menos 1. Era isso que a gente tinha encontrado mesmo. m menos n igual a menos 1. O m é menos meio. Ah, bem aqui está o meu erro. Olha o meu erro onde está, gente. Na hora que eu joguei para lá, eu não mudei o sinal. Tem que mudar o sinal. Então, vai ficar menos n, tá? Apertadinho, eu vou sair da frente de vocês. Ó. Menos n igual a... Aí vamos fazer continha aqui, ó. Multiplica para cá, soma para cá. Ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Vai ficar menos 1 sobre 2. Tá? Então, só que aqui está negativo, tá vendo? Quando eu multiplicar por menos 1, eu vou ficar com n igual a 1 sobre 2. Então, eu só fiz uma substituição rápida, tá? Resolvi um sisteminha, achei o m e achei o n. Então, o nosso m é menos 1 sobre 2, nosso n é mais 1 sobre 2, como diz o nosso gabarito oficial na letra A. Perfeito? Então, uma questão só de substituição, né? Substituir as paradinhas lá com cuidado. Resolve esse sistema com carinho, gente. Saber resolver um sistema é primordial, né? No estudo da matemática, você tem que saber resolver um sisteminha do primeiro grau, como esse aí. E aí, a gente teria o resultado que deu aí. Tranquilo? Beleza? Acompanhou? Show! Considere esse polinômio aqui. Se as raízes p de x igual a 0 são iguais, o que ele quis dizer quando ele disse que as raízes desse polinômio são iguais, gente? Ele me disse assim, ei, para que as raízes sejam iguais, eu preciso que o delta seja igual a 0. Eu já tinha falado isso hoje. Então eu falei na aula de hoje o seguinte, se o delta for igual a 0, nosso polinômio terá raízes iguais. E quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos calcular o delta nessa situação. B ao quadrado, tá ali, ó, 2 que multiplica n mais 2. Isso é o nosso B. O nosso B é tudo isso aqui, ó, ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 9n. Tudo isso tem que ser igual, esse delta tem que ser igual a 0, para que as raízes sejam iguais. Vou sair aqui para a gente fazer essa conta tranquilamente. Vamos aqui, ó. Primeiro eu vou fazer esse aqui, ó, esse cara que está no colchete aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. E quanto seria n mais 2 ao quadrado? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu desenvolvi um produto notável. Eu desenvolvi n mais 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 dá 36 n's. E aí tá ficando um negócio feio, né?
Então vai ficar 4n ao quadrado, distribuindo. 4 vezes 4n dá 16n. 4 vezes 4 dá 16, menos 36n. Vamos organizar. Vai ficar 4n ao quadrado, 16n menos 36n dá menos 20n, mais 16. E aí ficou essa equaçãozinha do segundo grau aqui. 4n ao quadrado, 4n ao quadrado, 4n ao quadrado, menos 20n, mais 16. Vou apagar aqui para abrir o espaço para a gente trabalhar. Então, a nossa equação é essa aqui, ó, 4n ao quadrado, menos 20n, mais 16. É o que a gente encontrou. Isso precisa ser igual a zero. Beleza. Vamos dividir toda essa equação por 4 para ela ficar mais bonita? Vai ficar n ao quadrado menos 5n mais 4. Quem vai ser o produto das raízes, gente? O produto vai ser c sobre a, que dá 4. Quem vai ser a soma das raízes? Menos b, como b é menos 5, menos b vai dar 5, sobre o a, que é 1. Então vai ficar 5. Então eu preciso que você encontre para mim aí dois números que quando eu multiplico dá 4, mas quando eu somo dá 5. Concorda comigo que tem que ser 1 e 4? 1 mais 4, 5. 1 vezes 4, 4. Então, gabarito da nossa questão está na letra A. Os valores de n, né? No caso não é x, a gente não estava procurando x, é n1 e n2, como diz aí o gabarito na letra A. Beleza? Então, resolvida mais uma questão, era só você ter esse conhecimento teórico de saber o que precisa acontecer para que as raízes sejam iguais. Eu preciso que o delta seja igual a zero. E aí eu calculei o delta e igualei a zero. Aí o resto só foi manipulação algébrica, resolver a equaçãozinha. Beleza? Show de bola? Gostou? Vamos lá para a próxima. Em um determinado mês, o lucro de uma indústria de cosméticos é expresso por essa função, lucro, e x representa a quantidade de cosméticos vendidos. O valor do lucro em reais. Nessas condições, o lucro máximo em reais é atingido pela indústria. O lucro máximo em reais atingido por essa indústria corresponde a... Eu quero saber qual é o lucro máximo. Se eu quero saber o lucro máximo, eu quero saber qual é o y máximo. Ou seja, o nosso y do vértice. Como é que eu faço para achar o y do vértice, Renato? É só fazer menos delta sobre 4a. Então, nosso y do vértice vai ser menos delta, que é b ao quadrado, então vai ficar 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que aqui é menos 1, vezes c, que é 11. Tudo isso sendo dividido para 4 vezes o a, que é menos 1. 4 vezes menos 1. Vem comigo. Y do vértice igual a menos, aqui vai dar, ó, 10 ao quadrado é 100. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 11 dá 44. Então, ali em cima deu menos 144 dividido para menos 4. 144 dividido para menos 4 dá quanto, gente? 36. Então, o que isso quer dizer? Que o lucro máximo que essa empresa pode ter é 36. 36 ele não diz o quê? Ele diz se é milhares de reais. Em reais, lucro de 36 reais. Pouquinho, né? Pouquinho lucro. Tá? Então, era isso. Era só achar o y do vértice e você matava a questão. Mais uma? Olha aqui, ó. Agora as questões começam a ficar mais interessantes, tá? Porque você tem que só pensar agora. Na figura está representado o gráfico de uma função quadrática g de domínio nos reais. Aqui era para ter uns reais. Das expressões a seguir, aquela que pode definir a função g. Vou sair da tela de vocês para a gente poder pensar aqui mais à vontade. Olha só. Olhando para esse gráfico, gente. Olhando para esse gráfico. Primeira coisa que eu observo é que esse gráfico ele tem concavidade voltada para cima. Se esse gráfico tem concavidade voltada para cima, é porque nosso A é maior que zero, certo? Nosso A precisa ser positivo, certo? Nosso A é positivo. Quando eu olho que o A tem que ser positivo, eu já elimino algumas alternativas. Essa aqui o A é negativo, ó, elimino. Essa aqui o A é negativo, elimino. Sobrou a letra A, letra B e letra E. Beleza. Eu falei para você que esse número que ela passa aqui, ó, sempre é o valor do C, que é o termo independente. E quando eu olho esse C aqui, eu não sei qual é o número que está aqui, mas certamente é um número positivo porque está acima de zero. Se está acima de zero, é positivo. Então, dentre as alternativas que eu tenho, essa aqui não serve porque aqui o C é negativo. Eliminei. Beleza? Fiquei entre a letra A e a letra E.
nosso C ele tem que ser maior que zero também. Beleza. E agora, Renato, como é que eu tiro a dúvida? Esse B é mais 2 ou é menos 2? Fico nessa dúvida, né? Porque é só isso que muda a letra A da letra B. Olha o que eu vou te ensinar. Tu vai fazer assim para mim. Tu vai marcar o C e marcar o vértice. E a gente viu que a parábola, ela sempre tem um pedaço que ele é decrescente e tem um pedaço que ela é crescente, beleza? Esse caminho entre esse ponto que eu marquei, que é o C, e o vértice, ele é um caminho descendo ou subindo? Então vai falar, é um caminho descendo. Se é descendo, gente, esse B tem que ser negativo, descendo para baixo, negativo. Se é negativo, letra E é a nossa resposta. Renato, não entendi essa história do B. Olha só, vou fazer outro exemplo aqui parecido. Outro exemplo parecido. Suponha que fosse assim, ó. Imagina que o gráfico fosse isso aqui, ó. Aqui é o ponto C, aqui é o vértice. O caminho que a minha parábola faz entre o C e o vértice é um caminho subindo ou descendo? Tu vai falar subindo. Logo, o nosso B é positivo. Mas é um exemplo diferente desse, tá? Vamos para a próxima? Próxima questão? Essa aqui é parecidinha com aquela. Só que ele fala assim, ó. Se uma função do segundo grau y igual a x ao quadrado mais bx mais c, cujo gráfico está representado a seguir, a soma dos coeficientes. Olha só o que eu vou fazer, gente. Os coeficientes são A, B e C, certo? Daqueles coeficientes ali, o único que eu já sei o valor dele, eu já sei que o valor daquele C é o valor que o nosso gráfico está interceptando o eixo Y, que é aqui, ó, no menos 10. Então aqui vale menos 10. Beleza. O que eu sei também? Eu sei que ele calculou para mim o produto das raízes. Por exemplo, quem são as raízes aqui? Ó? As raízes são 2 e 5. Quanto é o produto das raízes? O produto das raízes é 10, né? O produto das raízes é 10. Como que eu sei que o produto é 10? É só multiplicar. 2 vezes 5, 10. Como que ele calculou isso? Ele fez C sobre A e encontrou 10. Quanto é o C? O C a gente já sabe que é menos 10. Menos 10 sobre A igual a 10. Logo, 10A igual a menos 10. Logo, A só pode ser menos 1. Então, acabamos de descobrir que o A vale menos 1. Esse cara aqui vale menos 1. E é aceitável para a gente que ele seja negativo, afinal, nossa parábola está com a concavidade para baixo. Renato, e como é que eu faço para achar esse B? Ora, a soma das raízes, nessa questão aqui, ó, se eu somar as duas raízes, dá quanto? 7, né? Que é 2 mais 5. A soma das raízes é sempre dado por menos B sobre A. E quando eu fizer menos B sobre A, tem que dar 7. Esse B é o que eu quero encontrar. Porém, o A eu acabei de descobrir que é menos 1. Menos com menos vai dar mais, vai ficar B igual a 7. Olha que legal. B igual a 7. O que ele quer? A soma dos coeficientes. Ele quer que tu some o A com B com C. O A nós descobrimos que é menos 1. O B a gente acabou de descobrir que é 7. O C a gente sabia que era menos 10. Fazendo essa conta aqui dá menos 4. Como diz o nosso gabarito na letra C. Então fizemos aí 7 questões, se eu não me engano, só desse assunto, além da parte de teoria. Uma horinha de aula mais ou menos aí, para a gente poder ver todo esse conteúdo. Claro que você precisa assistir uma vez, assistir novamente, fazer teu resumo, fazer a lista de exercícios. Como eu sempre digo, a prática que leva à perfeição. Então é isso, gente. Esse é o final da nossa aula. Valeu! Obrigado pela atenção de vocês. Espero de verdade, de coração, ter contribuído com vocês com mais essa aula. Forte abraço, até nossa próxima.